Você já viu aqui na nossa série especial sobre os 25 anos do Tocantins, reportagens que contaram um pouco de como foi o passado pré-histórico dessa região, o período do ouro e do trabalho escravo, as grandes navegações e a construção da BR-153, que foi um marco divisor de águas na história dessa região. Chegou a vez então de contar como aconteceu a divisão do antigo norte goiano, que deu origem ao Tocantins, o nosso estado. E o nosso passeio de hoje começa então aqui, no Palácio Araguaia. Nasceu imponente, em meio ao cerrado, como um símbolo da conquista de um povo até então esquecido, predeterminado a ser o centro do poder do novo Estado. Soberano, mas é apenas a ponta de uma história que começou há muito tempo. O Palácio Araguaia recebe os visitantes com obras de arte que contam a história do Tocantins. Um olhar mais atento é capaz de identificar os momentos retratados aqui. Foi colocado alguns painéis, 2 painéis, um do lado direito e do lado esquerdo do palácio, onde representa toda a trajetória histórica, né? Desde a chegada aqui dos missionários, bandeirantes, passando pela época do ouro, os primeiros povoados, mostrando como foi o povoamento através do ouro, né? Depois a agropecuária, a luta pela criação de algumas personalidades que participaram. O historiador Júnior Batista se debruçou sobre a história do Tocantins por anos de estudo. A luta pela criação do Estado não está aprisionada em apenas 2 décadas e meia de emancipação. Começou ainda na época do Brasil Império, com uma figura importante, Joaquim Teotônio Segurado. Ele era um português, monarca, a favor da monarquia, e a favor da criação aqui da separação do norte em relação ao sul. Então ele tinha um grande poder de articulação e muita liderança, além de ter espaço junto à coroa portuguesa. Motivo que enquanto ele esteve encabeçando o movimento aqui, a coroa portuguesa não mexeu. A sua ausência, ter saído para ser deputado constituinte lá em Lisboa, e a independência do Brasil, que foi pego de surpresa 1 ano depois do início do movimento do Teotônio aqui, esses 2 motivos foram fundamentais para que Dom Pedro mandasse prender os líderes que nós tínhamos aqui e acabar o movimento. O território ao norte da capitania de Goiás foi chamado de comarca de São João das Duas Barras. Teotônio Segurado foi seu ouvidor. O desembargador se instalou na Vila de Palma, atual município de Paranã. Em 1821, Teotônio chegou a proclamar um governo autônomo por aqui. 2 anos depois, se afastou da vida política e morreu assassinado em 1831 em Paranã por questões políticas. A luta pela emancipação do Tocantins perdeu forças até a metade do século passado. Em 1956, o juiz Feliciano Braga lançou em Porto Nacional o movimento Procriação do Estado do Tocantins. O movimento, encampado principalmente pela elite intelectual, teve bandeira e hinos próprios. Hoje que eu contemplo essa imensidão, vejo que a razão está com os daqui. A zona do norte, desse povo forte, merece outra sorte, deve progredir. O tocantinense não para, não dorme, trabalha e vela pela grandeza do Brasil. A melodia e as estrofes seguintes se perderam no tempo. Mas Dona Maria de Natividade ainda lembra do hino que era entoado nas escolas de Porto Nacional. Havia uma escola lá em Porto Nacional, nessa entidade chamada ATI, Associação Tocantinense de Imprensa, em que os alunos ali tinham a obrigação de saber cantar o hino do Estado do Tocantins. A luta de Feliciano Braga ganhou força, ganhou as ruas e o apoio dos estudantes. Seu Getúlio é um antigo membro da Casa do Estudante Norte-Goiano, a CENOG, que nasceu apenas como um alojamento para quem saía do norte esquecido para completar os estudos em Goiânia, virou o centro de discussões importantes durante as décadas de 60 e 70. Essas discussões eram feitas anualmente em congressos, né? Fizemos vários congressos. O primeiro congresso, que foi inclusive o de fundação da CENOG, foi feito aqui em Porto Nacional. Lá também a gente tinha uma relação muito íntima com os representantes políticos, né, as lideranças políticas
na Assembleia Legislativa e nos órgãos públicos do governo estadual, onde a gente fazia as reivindicações para a melhoria, né, o desenvolvimento do Norte Goiano. Na capital e no interior, forças se uniam pela criação do Estado. Eu chegava nas casas, pegava a assinatura das pessoas, as pessoas que tinham a intenção, tinham desejo de ser um dia criado o Estado Tocantins. Ali naquela região, na beira do rio, aquelas pessoas todas sabiam desse movimento e eles assinavam e a gente encaminhava para o Congresso Nacional. A ditadura militar que vigorava na época foi uma mordaça no movimento separatista. O ato institucional número 5 levou vários membros da CENOG à cadeia, entre eles o jovem estudante de direito que liderava a causa. Os estudantes do norte de Goiás receberam essa pecha de subversivo, né, e comunistas, né? A ditadura precisava ter um pretexto, uma razão. Decretou, assim como todos os candidatos, a própria ONU e a CENOG também como extinta, né? Mais uma vez o movimento enfraqueceu, mas o sonho não havia morrido. Em 1981, surge a Comissão de Estudos dos Problemas do Norte, propondo novamente a criação do Tocantins. Nós realizamos o grande congresso em Brasília com cerca de 400 nortenses, né? Foram 3 dias de debate ali em Brasília, discutindo o norte goiano, né? E a partir dali saiu uma carta, e essa carta ela já teve uma repercussão muito grande a nível não só de Brasília, mas de Brasil, né? Então, a partir daí, a Conorte ela fez o quê? Congregar essas pessoas, esses idealistas, né? Produzir um grande trabalho de marketing que foi feito para conscientização não só aqui dentro do Tocantins, mas fora também dos parlamentares, governadores. O projeto esbarra no veto presidencial de José Sarney em 1985. Sarney tem mais de 30 anos de mandatos populares, é político há mais de 30 anos. Como ele iria transgredir princípios éticos e iria se manifestar, mesmo a favor, se fosse o caso, de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que ele ainda não recebeu, sobre o qual ele não se debruçou para estudar, de que ele não tem nenhuma informação, seria uma grosseria contra o Congresso Nacional, um desapreço. Um plebiscito com mais de 100 mil assinaturas leva o então presidente a criar a Comissão de Redivisão Territorial. Em junho de 88, o então deputado Siqueira Campos redige e entrega ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, a proposta de criação do Tocantins, que é votada e aprovada. Declaro promulgada. Em 5 de outubro de 1988, uma nova Constituição Federal trazia o sonho realizado, a criação do novo estado do Tocantins. Eu tenho um sonho. Eu dizia isso a vida inteira, eu tenho um sonho. O meu sonho é a autonomia. É aquele sonho que foi sonhado por tantos, desde os tempos de Teotônio Segurado. Esse sonho foi realizado. Não por mim somente, mas pelo nosso povo. Eu cumpri o meu papel de autor da emenda que concedeu a autonomia ao nosso Estado. O trabalho estava só começando. A capital Miracema era provisória. Era preciso desbravar o cerrado com homens e máquinas para construir Palmas. O Palacinho foi a primeira edificação erguida em Palmas no ano de 1989 e funcionou como sede do Poder Executivo até o ano de 1991. Foi daqui que partiram as primeiras decisões, medidas administrativas que criaram a nova capital, o novo estado. Hoje é um museu histórico. De maneira tímida, o pequeno museu guarda registros escassos de uma história ainda tão recente. Há 25 anos, o sonho de gerações se realizou. O Tocantins nasceu e há 2 décadas e meia vem crescendo, impressionando, fazendo de todos nós, quem aqui nasceu, quem aqui chegou, tocantinenses com muito orgulho.